Vamos retomar aqui a jogatina. Eu estava testando um microfone, porém o microfone descarregou. E aí eu fui conferir, pelo que parece, ele desligou aqui, eu não perdi muita coisa não. O que eu estava falando foi, eu havia planejado fazer 5 desafios, sendo que a gente teria que encontrar 5 desses aqui, né? Onde 4 seria marcos de importância mediana e o quinto seria o chefão. Porém, a gente tá rolando muito encontro e tá ficando o vídeo muito longo. O que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir. Vamos ver se a gente encontra aqui o próximo. Vamos ver se a gente já encontra aqui o próximo. Qual é o nosso próximo avistamento, né? Nós paramos para meditar um pouco. Com um ponto de energia que havia sobrado, ele consegue recuperar um ponto de vida. A minha dúvida é: algo acontece? Algum avistamento menor? Sim. Qual seria esse avistamento menor? Três. Enquanto o Chung... Engraçado. Os eventos parece que estão se completando. Enquanto o Chung termina ali a meditação, quando o Chung termina a meditação, ele se recupera, ele tira da mente dele aquele pensamento de que foi abandonado. Ele se depara que ele se dá conta de que a embarcação está cercada por um nevoeiro vermelho, uma espécie de gás, talvez, ou orvalho, neblina. Ele não sabe exatamente o que exatamente, mas visões de seu passado, visões de quando ele ainda era imprudente e não pensava muito nas consequências de seus atos. Ele vê ali a imagem dos pecados que ele havia cometido em vida, e isso tenta abatê-lo. Qual é o nível de dificuldade dessa vez? Desafio elevado. É a dificuldade 13. Então vamos lá, mais uma vez. Melhor de 3. Chung precisa passar por mais primeiro teste. Como é algo que afeta a mente, então vai ser lógica. Tem um bônus de mais 1. O Chung falha no primeiro teste. Vamos ver o segundo. Ele falha no segundo teste. E ele falha no terceiro teste. Foi uma falha total. Vamos pedir aqui a ajuda do Mythic. Dessa vez eu vou tirar só 2 cartas.
possante, ruidoso, abandono e anormal. De 1 a 4 seria possante e ruidosamente. E de 5 a 8 seria abandono anormalmente. Vamos ver. Então é aqui, abandono e anormalmente. Abandono, o que é que eu poderia fazer aqui de abandono? Poxa, Chung, de novo, velho. Você tá depressivo, cara. Já entendi. Como trata-se dos pecados e aí veio aqui abandono, ele sente que ele deve abandonar de vez aquela vida pecaminosa que ele vivia. Ele sente que ele não vai conseguir sair daí. Ele não vai conseguir sair daí do mar de sangue enquanto ele não purificar de vez a sua alma. A sua alma. E por isso, devido ao peso que ele sente ali na sua essência, até o próximo desafio ele vai ficar com um redutor em seus testes. Todo teste que ele fizer agora, ele vai ter um redutor de -1. As visões do pecado do Chung foram muito pesadas para ele, mas ele pretende continuar. Lembrando que para andar nessa parte gélida, ele gasta 3 pontos de energia, então ele já gastou 3 pontos adentrando aí na parte gélida do mar de sangue. Ele vai continuar para o leste, qual é lista, caverna, deck de alto mar. Qual é o próximo cenário? Vamos ver. Oh, finalmente encontramos mais um avistamento importante. É a carta 78. Porém, o Chung não vai conseguir avançar, pois ele chegou em uma ele chegou ali beirando as montanhas ali, que fica impossível dele prosseguir com a embarcação. Então ele vai tentar contornar aí o que parece um continente. Mas ele já gastou 3 pontos de energia. Sobrou apenas 1. E mais uma vez ele vai meditar. E ele havia gasto 1 ponto de fé. Ele vai recuperar esse ponto de fé. Ele havia gasto 1 ponto de fé, então ele vai recuperar esse ponto de fé com a meditação. E esse 1 ponto de energia que sobrou vai ser convertido. Mais uma vez, vamos ver qual avistamento aí no mar gélido. Caramba, o dado...
Pronto. Qual o avistamento aqui no Mar Gélido? É o 5. O 5 já foi. Observando a frente, aonde ele deve se dirigir ali com a embarcação. Chung percebe um esqueleto colossal ali brotando da superfície congelada. Emergindo do mar. Ao observar um pouco mais, ele vê uma quantidade de esferas luminosas levitando próximo a esse esqueleto. Quantas esferas o Chung observa? São 7. Ao chegar próximo ali, essas criaturas, elas representam uma ameaça. Como o Chung está com um redutor, né? Então de 1 a 5 ele vai representar ameaça. 6, 7, 8 não. Então eles não apresentam nenhuma ameaça. Qual seria o motivo dessas criaturas estarem sobrevoando próximo à carcaça ali, ao esqueleto? Será que eles estão guardando algum objeto? Sim, eles estão guardando algum objeto. Esse objeto ele pode ser um consumível, ele pode ser um acessório, ele pode ser uma arma, ou pode ser algo, um ser vivo que vai servir como companheiro. Então vamos lá, 1 e 2 é um consumível, 3 e 4 um acessório, 5 e 6 uma arma, 7 e 8 um companheiro. É uma arma. Vamos usar a mecânica ali do Octa para poder criar essa arma. Vamos jogar um D4. 1 e 2 é a arma corpo a corpo. 3 é uma arma à distância. E 4 uma arma exótica. Bom, eu dei uma pausa para dar uma analisada direito como fazer aqui a arma, né, que o Chung encontrou. E eu precisei de um tempinho ali para poder fazer algumas anotações. Vamos jogar um D4 e saber primeiro qual é o tipo de arma. Eu vou jogar o D4. Se cair 1 é corpo a corpo, 2 é a distância, 3 é uma arma exótica e o 4, eu vou mudar aqui, vai ser uma arma que ela tanto pode ser usado corpo a corpo quanto à distância. Então vai ser uma arma multi-alcance, vamos dizer dessa forma. Então vamos lá, vou rolar o D4 para ver. E caiu um 4. E cai um 4, é uma arma que a gente pode utilizar tanto à distância quanto corpo a corpo. Vamos ver se é uma arma pequena, média, grande ou versátil. Número 1 é pequena, 2 média, 3 grande, 4 versátil. Três é uma arma grande. Uma arma grande, eu já imagino aqui uma lança. Vamos ver agora. Número 1, ela é corte. 2 é perfuração.
3, ela é contundente. E 4, ela é uma arma especial, que significa que eu vou rolar o dado de novo para ver se é corte, perfuração ou contundente. E vou jogar mais uma vez para ver qual atributo especial essa arma vai possuir. Vamos lá. 2, perfuração. Então, perfeito. O Chung... São dois tipos de armas que meus personagens costumam sempre usar. É lança e martelo de guerra. E como essa é de perfuração, fica perfeito. Então, lembramos que os fantasmas ali que estavam circundando essa carcaça colossal, eles não se apresentavam hostil pra gente. Eles não eram hostis. E misteriosamente a gente vê ali em meio àquelas ossadas e aquele corpo colossal ali já sem vida, e entre as criaturas ali e os fantasmas, a gente consegue observar uma lança flutuante. Essa lança, ela parece emanar uma energia diferente. Eu vou puxar aqui a carta Mythic. Eu vou puxar 2 para ver se ela me dá alguma diretriz aqui de como seria essa lança. Grosseiro, jocosamente, e o outro seria ancestral e raivosamente. Vamos ficar com ancestral devido a todo a trama aqui que ocorreu, toda essa situação do qual a gente encontrou essa lança, né? A gente vê uma lança ancestral e ela flutua ali em meio aos espectros, próximo ali próximo aos restos da criatura colossal. E o Chung, ele decide ir até lá. Ele vai com a sua embarcação. Ele desce cuidadosamente, chegando próximo e contemplando ali todos os detalhes, a forma do qual essa lança ela se apresenta ali flutuando sobre um altar de gelo em meio a esse resto dessa criatura colossal. Ele se aproxima e ele empunha essa lança. No momento que ele põe a mão ali na lança, que ele empunha, e ele consegue retirar ali do altar, os fantasmas, eles demonstram alguma reação? Sim, eles demonstram uma reação após ele brandir essa lança e os fantasmas mostrarem uma mudança de comportamento. Esse novo comportamento é hostil. De 1 a 5 é 5. É hostil. Então são 7 fantasmas. Não é nada prudente a gente
enfrentar 7 criaturas de vez, né? A gente está sozinho. Não temos força o suficiente, nós ainda não estamos acostumados com esse corpo, com esse nosso corpo espectral. Apesar que a gente também é um fantasma. O Chung ele olha na direção das criaturas e como elas adotaram ali uma postura, digamos que hostil, nesse caso o Chung vai tentar persuadir, até porque ele também é um fantasma, né? Ele vai tentar utilizar de sua condição similar para convencer os fantasmas que ele possa levar essa lança. Eu iria dizer que seria uma condição baixa, uma dificuldade baixa, já que o Chung ele também é um fantasma, mas tendo em vista que ele tem aquela penalidade, né, do evento anterior, então nesse caso ele eleva uma dificuldade, então de baixo ele vai para o médio. Vamos lá, ele precisa tirar 10 ou mais. Ele tem um bônus de mais 1, né, de lógica. Vamos lá. E ele tirou exatamente 10. Além disso, o dado positivo foi o valor maior. Então significa que algo além do nosso objetivo ocorre. Um benefício, né? Nós temos um benefício nessa ação. Então o Chung ele vê as criaturas se direcionando até ele e com aquela voz espectral perguntando: Forasteiro, o que você pretende com a lança do Leviatã? Devolva. O Chung olha e diz: perdão, mas eu não queria desonrar aqui a santidade do templo, muito menos desse artefato. Perceba que eu também estou na mesma condição de vocês. Essa arma pode me ajudar a sair daqui. E eu posso ajudá-los também com isso. Podemos sair todos juntos daqui e recuperar a vida que perdemos. O que me diz? Vocês não gostariam de tentar viver tentar viver uma vez mais, realizar sonhos e desejos que foi tirado de vocês no momento que foram jogados aqui no mar de sangue? Então, como eu havia feito o teste passado, as criaturas elas ficam receptivas ali. E eu vou jogar. Temos 7 criaturas. Eu vou jogar o D8, né? Vou jogar um D8 para ver quantas criaturas elas se convencem ali de ir com a gente. Então, se cair, eu vou fazer o inverso dessa vez. Se cair um 8, nenhuma delas se interessa em ir com a gente, mas elas permitem que a gente pegue a lança e siga nosso caminho. Sete, então todas elas se comovem ali com o discurso do Chung. Elas se curvam em reverência e o que parece ser o líder desse pequeno grupo fala: provavelmente
Nesse momento todos os fantasmas ali, eles voam em direção ao Chung como se fosse um turbilhão. E eles penetram ali por toda a extensão da lança. E a lança começa a emanar uma luminosidade azulada e espectral. Então todos os 7 habitam agora dentro da lança e estão a serviço do Chung. Com isso aí a gente merece ganhar um pontinho aí de tentáculos divinos, né não? Então eu vou contabilizar aqui, o Chung ele ganha 1 ponto de tentáculos divinos. Pô, foi merecido. Feito isso, temos mais uma vez uma parte aqui, né, do mar gélido pra gente. Temos mais uma vez aqui uma parte do mar gélido pra desbravar. Então é aquela coisa, né, a gente consegue mover uma e aqui seria de 1 também, né? Então a gente consegue mover aqui mais 1. Nós perdemos ali a penalidade, né? Que a penalidade era até o próximo evento. E algum evento ocorre nesse momento. Quatro. Sim. Mais um evento. O evento de número 12, vamos ver o que é o evento de número 12. Nós vemos uma embarcação. Ela está a uma certa distância da nossa posição. Ela está vagando aparentemente à deriva. E mesmo sem o vento, essa vela parece tremular. Mas isso não é algo estranho para nós. Essa embarcação ela parece muito com a nossa. Talvez até seja algum outro aventureiro perdido. Nós observamos a vela dessa embarcação. Essa vela possui algum brasão? Não, ela não possui brasão. A proa dessa embarcação possui algum enfeite? Não, não possui. Conseguimos ver tripulação? Sim, conseguimos ver tripulação dessa embarcação. Essa tripulação é humanoide? Não. Certo, a gente consegue ver que a tripulação não é humanoide, mas quantas criaturas a gente consegue ver ali? Apenas uma. E qual seria essa criatura? Eu vou jogar aqui na tabela de aventuras marítimas, animais e monstros. Cavalo marinho. A gente vê ali um cavalo marinho. Amarrado a essa embarcação. Esse cavalo marinho ele parece hostil. Ele parece hostil. Então a gente vê de longe ali. Vamos ver aqui qual seria a direção que essa embarcação está da gente. Vamos ver. 1 seria norte, 2 sul, 3 leste, 4 oeste.
Ela está na direção leste. É justamente a direção que eu pretendo ir. O Xung vai tentar evitar ao máximo ali o confronto. Então vamos tentar manobrar ali a nossa embarcação para desviar desse cavalo marinho. Talvez ele pareça monstruoso. Bom, eu tô com uma ideia diferenciada aqui na minha cabeça. O Xung ele direciona ali a embarcação. Ele vai na direção do cavalo marinho ali. Chegando próximo, o Xung tenta interagir. Essa criatura se mostra ofensiva. Não, ela não está ofensiva, então provavelmente a gente tenha confundido ali que ela esteja hostil, porque talvez ela estivesse se debatendo e com medo, até porque ela está amarrada a uma embarcação que aparenta estar à deriva. O Xung vai tentar libertar essa criatura. Ele vai tentar acalmar a criatura. Vamos utilizar o ímpeto ali. O Xung ele vem determinado ali, confiante de que ele vai conseguir acalmar a criatura. Ele passa a mão por entre as rédeas ali do que segura esse cavalo marinho e vamos ver. Ele vai tentar acalmar ali a criatura. Mas antes disso, isso seria um desafio. Vou aproveitar que tem um D4 aí, vamos ver. Isso vai ser um desafio baixo, médio ou elevado? 1 é baixo, 2 e 3 médio e 4 elevado. Ai, tinha que ser, né? O Xung ele tem um bônus de +2 de ímpeto. Vamos ver se ele consegue. Lembrando que o desafio elevado é 13. 11, 12, fui em cheio, rapaz. Se não fosse o bônus ali que ele possui, ele não iria conseguir. Mas como o dado negativo foi o maior, então algo acontece aí. O Xung ele consegue acalmar a criatura. Ele passa a mão ali pelas rédeas, puxa a criatura para próximo dele. Ele passa a mão ali na cabeça ali da criatura, no focinho. Ele vê a criatura acalmando, ficando mansa. Ele então desamarra. E no momento que ele tira a criatura dali, tripulação aparece dessa embarcação. Existia tripulação escondida? Não existia tripulação escondida. Algo despenca da embarcação em cima do Xung? Também não. Digamos que no momento que a criatura estava se debatendo ali, antes do Xung conseguir acalmá-la, talvez ela tivesse dado uma pancada no Xung? Também não. Então o que seria? O que poderia ter ocorrido? O que pode ocorrer aí? Não tem tripulação escondida, não tem... O Xung não tomou pancada. Talvez o cavalo marinho ele esteja ferido. Também não. Ora,
Então, se ele não tá ferido, ele tá fraco, não pode ser utilizado como montaria no momento? Também não. O que é que tá acontecendo? Deixa eu ver se o Mythic me dá alguma ajuda. 1 e 2. O primeiro é chato e desesperadamente. E o outro seria macio e rudemente. Eu tô sem ideias do que pode ocorrer. Então eu vou interpretar aqui que no próximo evento, devido ao Chung ter ficado ali talvez eufórico, talvez devido ao Chung ter ficado eufórico, ele vai ter uma elevação de um ponto aí na dificuldade do próximo evento. Ai caramba, o próximo evento é justamente Mas enfim, vamos lá. Então agora, além dos servos espectrais, o Chung possui um cavalo marinho do Mar de Sangue, uma montaria sobrenatural. Então esse é o momento que o Chung ele gasta aqui os 4 pontos de energia que ele possui e chega exatamente ali no ponto de interesse. E ao chegar nesse ponto de interesse, o que é que o Chung vê? Quatro. Vamos ver o que é o 4. O Chung chega na costa ali do continente, logo em frente, e vê na margem ali uma figura encapuzada. Deixa eu anotar aqui, eu não esqueci. Ao chegar nessa costa, o Chung vê uma figura encapuzada. Ela acena para nossa embarcação. E o Chung, ele olha para a criatura e fala, ele grita: "Quem vem lá?" E a criatura encapuzada responde: "Aproxime-se. Eu tenho uma proposta para fazer. Eu posso guiá-lo até o portão de saída. Vai ser uma jornada rápida e fácil. Porém, isso tem um preço. Eu desejo, como pagamento, algumas de suas memórias. O que me diz?"
Ele fica intrigado com isso e ele fala: esse preço é muito alto, eu não tenho como me desfazer das memórias que fazem ser o que eu sou. Sinto muito, mas eu recuso. No momento que o Chung se recusa, a criatura se mostra bastante hostil. Ela abre os braços. O capuz fica de uma forma como se fosse asas membranosas. E ela mostra sua verdadeira forma, voando em direção ao Chung. E ela tenta grudar ali na cabeça dele. Eu vou sugar as suas memórias. Então o Chung ele tem que resistir. E qual é o nível de desafio dessa criatura? É um nível médio. Era pra ser o nível médio, né? É um nível elevado. Dificuldade 13. Então vamos ver se o Chung vai conseguir se livrar desse tormento. Vamos lá, eu tenho que tirar um 13. Melhor de 3. E nesse caso vai ser o teste de lógica. Bônus de mais um. A primeira já foi uma falha. Vamos ver o segundo. Vamos lá, Chung, você não pode me decepcionar, hein, cara. Você não pode me decepcionar, Chung. Isso, a segunda foi um sucesso. Ele consegue tirar 13 somente nos dados, sem a necessidade do bônus. E é a última, vamos ver. E ele consegue em cima o valor em cima. 12 mais 1, 13. Então ele consegue, no momento que a criatura tenta sugar ali as memórias do Chung, ela vê toda a luta, toda a determinação que ele possui para poder sair desse mar de sangue. O desejo dele de se livrar de pecados antigos e se purificar de verdade. Então a criatura fica comovida, olha no fundo dos olhos do Chung e fala: você passou no teste, jovem. Receba a dádiva da proteção. E ela se dissipa ali numa grande névoa azulada. E essa névoa fica ali em volta do Chung e de sua embarcação. Ele fica assustado com aquilo que viu, mas ele se levanta, se recompõe e segue o seu destino. Ele vai dar continuidade à sua jornada. E por enquanto é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, na aventura do Chung em direção ao último chefe. Espero que tenham gostado. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu.